Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Rita Mundim, às vésperas do tarifaço de Donald Trump, as bolsas despencam pelo mundo e o mercado ainda está apreensivo, né? Bom dia para você. Bom dia! E o mês de março termina bem para os ativos brasileiros, até que, com tarifa de Trump voando para todo lado, nós fomos bem avaliados, principalmente pela nossa relação com a China, nosso maior parceiro comercial, que pode até nos beneficiar dependendo do que acontecer amanhã. Afinal de contas, estamos a 24 horas do toma lá, dá cá de Trump. E o que nós tivemos nesse mês de março? Nós tivemos uma valorização da Bolsa Brasileira. Os ativos brasileiros estavam muito baratos. O índice Bovespa subiu 6,08% no mês e 8,29% no ano. Já o dólar recuou quase 4% em março e apresenta uma queda de quase 8% no ano de 2025. E por falar no dólar, ele fechou ontem a 5,70. Há um certo temor com a economia americana, com a moeda americana, depois dessas tarifas de Trump. O dólar tem perdido valor para as principais divisas do mundo. E as bolsas, as americanas, caíram muito nesse mês de março. Mas por aqui, como eu disse, as empresas brasileiras, exportadoras, ficaram e serviram como um porto seguro antes do anúncio dessas tarifas. E tivemos um mês muito bom. Os juros futuros também terminaram março em um nível um pouco menor do que no início do mês, mas infelizmente não caíram tanto quanto a gente gostaria por questões internas de desconfiança em relação à política fiscal do governo Lula, a responsabilidade fiscal. Um governo que dá sinais que quer expandir a economia com crédito, com novos auxílios, em um tempo em que o Banco Central tenta uma política contracionista para controlar a inflação, que afeta o poder aquisitivo de todos nós. E aí nós vamos, com esses sinais trocados, tentando entender o que fazer. Mas o mercado realmente está meio que bipolar, O Banco Central dá seta para a direita, o governo Lula dá seta para a esquerda e o investidor não sabe para que lado que vai. Mas para terminar aqui o nosso raciocínio, eu falei para vocês na semana passada que seria muito importante a gente observar o relatório de mercado, o boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, porque seria o primeiro depois da divulgação da ata do Copom, que definiu mais um ajuste de 1 ponto, como era esperado, e contratou mais um ajuste não da mesma magnitude. E tivemos também na semana passada o relatório trimestral de inflação, que virou relatório de política monetária, mas que é a mesma coisa, onde o Banco Central fez as suas projeções. Ele espera uma inflação aí de 5,1%, mas no que se trata do relatório de mercado, onde os economistas que operam nas maiores instituições financeiras, os economistas-chefes das maiores instituições financeiras do Brasil, eles fazem as suas projeções e o Banco Central divulga, Essas projeções são dadas até na sexta e na segunda-feira o Banco Central divulga a média dessas projeções. Nada mudou muito, não. A taxa Selic foi mantida para o final do ano em 15%. A inflação também foi mantida em 5,65%. A projeção do PIB caiu muito pouco, 0,01, de 1,98 para 1,97. E a taxa de câmbio de 5,95 para 5,92. Portanto, está todo mundo ainda com as barbas de molho, aguardando os efeitos do tarifaço de Trump e o que e como o Brasil vai lidar e negociar com isso. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.